Fala pessoal, eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas, o primeiro deste mês de março de 2024. E hoje iremos analisar juntos os jogos da 27ª rodada da La Liga. Uma rodada onde temos poucos jogos de favoritismo, muitas equipes fortes se enfrentando, mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde tínhamos um back ao Real Madrid a 1,32 que recebeu o Sevilla em casa, conseguiu vencer com um gol no finalzinho do jogo aos 81 minutos, firmou o nosso back real. Agora na parte dos leis a gente tinha um lei ao Granada na odds de 2,98, o jogo era Granada e Valência e a partida não está aqui porque o jogo foi adiado, ou seja, não tivemos a partida. E por fim um lei ao Almeria na odd de 4.9 que recebeu o Atlético de Madrid. Apesar do favoritismo do Atlético, comentei com vocês que o Almeria é uma equipe chata de se enfrentar. Costuma segurar bastante os placares contra o favorito em casa e nesse jogo não foi diferente, apesar de um gol cedo com 2 minutos. O Atlético de Madrid ficou apenas no empate nesse jogo, ou seja, todas as entradas da nossa lista acabaram se concretizando. E eu gosto sempre de lembrar para vocês que essa aqui é a nossa planilha do Café com Apostas, com as entradas de todos os vídeos. Então caso você quiser dar uma olhada, sinta-se à vontade, o link está na descrição. E sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 27ª rodada. Começando com Celta de Vigo e Almeria, odds do Bolsa 1,94 para o Celta, 4,5 para o Almeria, duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Almeria é o lanterna, como a gente fala aqui em todos os vídeos, é a pior equipe do campeonato, não tem nenhuma vitória, apenas empata ou perde todos os jogos. Já o Celta às vezes dá uma respirada, consegue vencer algumas partidas, depois volta à normalidade. É uma equipe que tem muita dificuldade de fazer gols. Em 26 jogos o Celta tem apenas 29 gols marcados, mas está num momento de extrema necessidade e jogando em casa com o apoio da sua torcida, deve tentar conseguir colocar o Almeria para trás, impor seu futebol, e com essas odds do mercado eu vejo um certo valor interessante de se trabalhar a favor do Celta. Um back a 1,94 não é de se descartar, apesar da equipe do Celta não estar em um momento bom. A equipe do Almeria é muito fraca, lembrando que sempre que a gente tem um back justificado pela unidade do adversário, é um back mais difícil de entrar, mas este lei ao Almeria na odd de 4.5 me parece muito interessante e eu já vou refazer a nossa lista e deixar o lei ao Almeria que tínhamos no último vídeo a 4.9, agora temos 3 ticks abaixo a 4.6, lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Celta ou empate, o nosso lei Almeria é uma aposta vencedora e para fazer o lei você precisa de uma conta, uma exchange, então puder criar uma no bolso de apostas, o link está na descrição do vídeo. Sevilha e Real Sociedad, odds do Bolsa 2,66 para o Sevilha, 3,2 para a Sociedad. Se essa partida fosse no início do campeonato era back Sociedad de olhos vendados, mas é uma equipe que vem em uma decrescente forte, a equipe da Sociedad. Tem algumas vitórias sim, mas nos últimos jogos são muitos tropeços, muitos empates, derrotas contra times bobos, como é o caso do Mallorca na Copa do Rei, contra o Osasuna quando jogava em casa. E a equipe do Sevilha esteve muito mal no início do campeonato, com muitas derrotas, mas vem dando uma se encontrada. Conseguiu inclusive uma vitória contra o Atlético de Madrid nas últimas partidas. E ao contrário da Sociedad que vem piorando com o passar do tempo, o Sevilha vem jogando cada vez melhor. Perdeu na última partida sim contra o Real Madrid, mas fez um jogo duro, foi tomar o gol no finalzinho do jogo. E me parece um jogo interessante para trabalhar a favor do Sevilha. Não acredito que a gente vai ter um padrão de back claro, até porque temos uma odd de 2,66. Deve ser um jogo truncado, difícil, mas eu concordo com esse pequeno favoritismo do mercado por lado do Sevilha. E é importante lembrar que a equipe da Real Sociedad tem Champions League durante a semana, recebe o PSG em casa, pode inclusive poupar algum dos seus jogadores nesse jogo, tirar o pé durante a partida. E para você que for fazer esse jogo no live, fica de olho na vontade da equipe da Real Sociedad, que pode tirar o pé nas divididas por estar com a cabeça na Champions League. E com todo esse cenário, eu também coloco na nossa lista este lei na Real Sociedad, na odd de 3,30. Raio Vallecano e Cádiz, odd do Bolsa 1,87 para o Raio, 5.7 para o Cádiz, o Raio que não vence de ninguém, são 5 partidas sem vencer. Se a gente puxar o retrospecto geral, incluindo o jogo da Copa do Rei, são 8 partidas seguidas do Raio Vallecano sem conseguir a vitória, mas o Cádiz não é muito diferente disso. É o primeiro time que inaugura a zona de rebaixamento em 26 jogos, são apenas 2 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Esse é o típico jogo cara de pescoço, aquele jogo que tu entra em lei Cádiz, toma o gol do Cádiz, entra em lei Raio, toma o gol do Raio. É o típico jogo pra quem quer se incomodar, uma partida extremamente complicada. Se você for fazer alguma coisa nessa partida, eu te recomendo esperar o live, e mesmo assim tem tudo para ser um jogo muito difícil, onde qualquer entrada feita aqui no Match Odds a gente vai ter uma equipe muito ruim nos defendendo.
Getafe e Las Palmas, odds do Bolsa 2.08 para o Getafe, 4.5 para o Las Palmas, duas equipes que fazem uma campanha muito parecida, são apenas 2 pontos de diferença. O Getafe que em casa já teve uma campanha parecida com um dos times do topo, onde não havia perdido nenhum jogo, mas nas últimas partidas teve 2 derrotas, perdeu para o Raio por 2-0 e para o Real Madrid também pelo mesmo placar de 2-0. Um jogo bem parelho, onde devemos ter bastante trocas de superioridade. Em alguns momentos o Getafe deve ser melhor, em outros devemos ter o Las Palmas superior. Geralmente é isso que ocorre nessas partidas de times com nível parecido. Uma partida interessante para se olhar no live, porém acredito que o mercado deu uma pesada nessa odd do Getafe. Ao meu ver, as odds podiam estar mais equilibradas. Pode ser interessante aqui uma correção de preço contra o Getafe durante o live, mas no pré eu vou ficar de fora por não ter muita confiança no Las Palmas, principalmente quando jogam como visitante. Valência e Real Madrid, odds do Bolsa 5.9 para o Valência, 1,69 para o Real Madrid. Olhando de cara aqui sem analisar muito, a gente vê o Real 1,70 e já pensa de cara back Real Madrid, mas tem alguns pontos contra este back que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, a equipe do Valência. Quando a gente analisa um jogo, a gente não pode ver apenas pro favorito, temos que também olhar pro time que está contra a gente, que no caso aqui é o Valência. Na tabela em geral, nos últimos jogos, o Valência vem tropeçando, venceu o Bilbao por 1-0, o Almeria por 2-1, mas perdeu pro Atlético de Madrid por 2-0 e pro Las Palmas por 2-0, além de um empate com o Sevilha por 0-0. Porém, quando joga em casa, a equipe do Valência é muito forte. Tem 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 12 jogos disputados, onde inclusive conseguiu vencer o Atlético Bilbao, que faz uma campanha extraordinária, segurou o Barcelona no empate por 1-1, acabou perdendo para a Sociedade por 1-0, mas venceu também o Atlético de Madrid por 3-0, ou seja, a gente consegue ver que o Valência jogando em casa é uma equipe forte que consegue dificultar contra os favoritos. Além disso, o Real Madrid conta com uma grande lista de lesionados, que alguns podem voltar para essa partida. Inclusive o Real Madrid contava com uma grande lista de lesionados, porém alguns já se recuperaram, mas ainda estão de fora Alaba, Courtois, Militão e Joselu, que são jogadores importantes no time titular. E o outro fator é que o Real Madrid joga a Champions League durante a semana, ou seja, será que o Ancelotti, que já está 6 pontos na frente do Girona na La Liga, vai querer colocar os jogadores que estavam indisponíveis até o último jogo, ou seja, jogadores que estavam lesionados? 3 dias depois tem jogo de Champions League, eu não sei. Eu prefiro aguardar a escalação para ver. Também o live, para tentar perceber a vontade dos jogadores do Real Madrid nessa partida. Que caso for com o time completo, no live a gente perceba que os jogadores estão com interesse no jogo, aí sim podemos ter um back Real Madrid muito interessante nessa odd de 1,70. Agora, se a gente tiver um Real Madrid mexido e nos demonstrar em campo uma falta de interesse na partida, eu prefiro não me envolver nesse jogo. Vila Real e Granada já no domingo, 10 horas da manhã, odds do Bolsa 1,68 para o Vila Real, 5.5 para o Granada. É a equipe do Vila Real que faz uma campanha de meio de tabela, já esteve perto da zona de rebaixamento, mas agora conseguiu pontuar nos últimos jogos. Já o Granada é o vice-lanterna, 25 jogos, apenas 2 vitórias, uma campanha terrível da equipe do Granada que subiu da La Liga 2 na temporada passada. E aqui nós temos o típico back que se justifica pela ruindade do adversário. O Vila Real não justifica em nada o nosso back, inclusive é uma equipe que tem muita dificuldade de propor jogo. A gente pode ver que o Vila Real empata muito jogando em casa e quando joga fora consegue se sair melhor, onde tem uma campanha superior à sua própria campanha como mandante, porque quando joga fora de casa a equipe do Vila Real joga em contra-ataques, onde tem jogadores muito velozes, mas isso não deve ocorrer nesse jogo contra o Granada, pois quem deve ter a bola para propor é o Vila Real, ou seja, é um cenário onde eu não gosto de estar a favor do Vila Real, pela sua dificuldade de fazer gols quando propõe o jogo, e também o ler a Vila Real só pela odd com o Granada me defendendo é algo que eu descarto totalmente. Atlético de Madrid e Betis, odds do Bolsa 1,59 para o Atlético, 6.6 para o Betis. A equipe do Atlético de Madrid que não joga a Champions League na semana, vai jogar apenas na próxima, e que é o melhor mandante da competição, onde tem 13 jogos, 12 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Campanha extraordinária do Atlético de Madrid jogando em casa. E o Betis fora faz uma campanha mediana, são 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Betis faz sim uma boa campanha, vem de uma sequência muito boa de jogos sem perder, mas a gente vê que o Atlético de Madrid, quando tem o seu mando de campo, é muito superior aos adversários. E apesar de não ser uma odd muito alta, eu vou inaugurar a nossa lista de backs com o Atlético de Madrid na odd de 1,59. Acredito sim que a gente vai ter bons momentos para trabalhar a favor do Atlético de Madrid nesse jogo, mesmo tendo uma zebra chata contra essa partida.
Mallorca e Girona, odds do bolsa 13,65 para o Mallorca, 2,42 para o Girona, que veio de alguns tropeços, empatou com a Sociedad por 0-0, perdeu de 4-0 para o Real Madrid, depois de 3-2 para o Bilbao, mas venceu na última partida do Rayo por 3-0, e agora visita a fraca equipe do Mallorca, que briga contra o rebaixamento. Tem apenas 4 vitórias em 26 jogos disputados, e deve ter dificuldade aqui contra a equipe do Girona. Um back é o Girona, a 2,40 é um back muito interessante, onde temos uma recompensa muito boa se a gente pega o gol do Girona. Mas por estar jogando fora de casa, eu vou optar por colocar na nossa lista este lei ao Mallorca na odd de 13,65, uma lista que até o momento é majoritariamente de leis, onde apesar da gente ter uma recompensa menor no nosso green, o nosso risco é menor, afinal a gente tem um empate ao nosso favor. Atlético Bilbao e Barcelona, 2,92 para o Bilbao, 2,54 para o Barcelona. O Bilbao que faz uma campanha excelente, vai até o fim brigar por essa vaga na Champions League. No último jogo perdeu de 3-1 para a equipe do Betis, teve um jogador expulso no início do jogo. Mas jogando em casa, a equipe do Bilbao é muito forte, tem apenas uma derrota que foi contra o Real Madrid no início da temporada. Porém, do outro lado a gente tem o Barcelona, que surpreendentemente fora de casa é melhor do que quando joga em casa. São 7 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota do Barcelona jogando fora. Típico jogo carne de pescoço, partida extremamente complicada no pré-live. Um jogo muito complexo de se analisar, duas equipes muito fortes, odds extremamente parelhas. Aqui é um jogo que para você que for trabalhar no live, se vê uma pequena superioridade de alguma das equipes, já é interessante trabalhar essa correção de preço. Quando nós temos odds muito justas e parecidas, basta uma pequena superioridade de alguma das equipes que a gente já tem uma correção de preço no mercado, o que torna muito interessante trabalhar esse jogo, principalmente no live. E para fechar, Osasuna e Alavés, odds do bolsa 2,50 para o Osasuna, 13,60 para o Alavés. Duas equipes que estão em um momento muito parecido, estão ali no meio de tabela, não vão brigar para cair, também não vão brigar por vaga em nenhuma competição de fora. O Alavés que nos últimos jogos perdeu para o Barcelona por 3-1, empatou com o Villarreal por 1-1, com o Betis por 0-0, com o Mallorca por 1-1 e venceu o Almeria por 3-0. Já o Osasuna empatou por 1-1 com o Las Palmas, venceu o Cádiz por 2-0, o Sociedad por 1-1, perdeu para o Celta por 3-0 e para o Barcelona por 1-0. Porém, como eu comento com vocês, o Osasuna é uma equipe que tem dificuldade de fazer gols propondo o jogo, assim como o Villarreal é uma equipe muito melhor quando joga em contra-ataques, ou seja, a gente pode ter uma dificuldade aqui do favorito, pode ser interessante trabalhar este lei ao Osasuna para pegar uma correção, mas fora isso não vejo um cenário com muitas oportunidades nesse jogo, uma partida extremamente complexa, 100% pro live. Então esse foi o vídeo de hoje, se você viu até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.